Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou propor agora que todos vocês cruzem os braços. Isso mesmo, cruzem os braços. Agora que todos cruzaram os braços, vou pedir para que vocês cruzem os braços de outra forma. Ou seja, o braço que estava embaixo vocês vão botar em cima, ou o que estava em cima vocês vão botar embaixo. Percebi que teve gente que não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Então vamos de novo. Cruze os braços. E agora vamos inverter a posição deles. Então o braço que estava embaixo vocês vão botar em cima, ou o que estava em cima vocês vão botar embaixo. Eu tenho certeza que ao inverter a posição do braço, vocês sentiram um pouco de desconforto, não? E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Desconforto. Sou Rafael Paz Leme, tenho 16 anos, sou estudante aqui do Colégio Anchieta, e hoje eu vou falar sobre o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia antiga, criada na Grécia há 2000 anos. Essa filosofia foi criada para que nós consigamos ter uma vida com ênfase na felicidade, na paz e na sabedoria. Agora, vou contar duas histórias, uma de quando eu descobri o que era o estoicismo e a outra de quando eu realmente vi que o estoicismo estava presente na minha vida. Quando eu tinha 11 anos, fazia uma viagem para o Beto Carreiro, para comemorar o meu aniversário. Nessa viagem, eu fui com a minha mãe, com a minha irmãzinha e com a minha Dinda. A viagem foi o máximo, a gente passou 5 dias muito legais, curtimos bastante. Então a viagem acabou. A gente pegou o avião até São Paulo, de São Paulo a gente ia fazer uma conexão para o Rio. Chegamos no aeroporto de São Paulo, fomos embarcar, entramos no avião. Só que na hora que a gente entrou, começou a cair uma chuva enorme. E não parava de chover, começou a cair muito raio, muito trovão. E o desespero tomou conta do avião. E foi então que, naqueles minutos tensos, a aeromoça chegou e falou: Boa noite, passageiros, o voo foi adiado para amanhã de manhã devido à chuva intensa. E foi então que aquele clima que já estava tenso ficou ainda mais tenso. E ninguém sabia o que a gente ia fazer, se eles iam dar hotel pra gente, o que a gente ia fazer, onde a gente ia dormir. E foi então que, naquele momento de desespero, um homem que estava com uma filhinha de colo e com a sua esposa, que ele estava 2 cadeiras na minha frente, levantou e começou a gritar com a aeromoça. Começou a xingar ela e falar tudo de ruim, falando que ele teria que viajar, porque no dia seguinte ele teria o casamento, que era do melhor amigo dele, não teria como ele faltar esse casamento. E ele gritando naquele desespero, o clima do avião ficou mais tenso ainda. E como eu era pequeno, só tinha 11 anos, meu olho arregalou e eu comecei a querer chorar. E foi então que a minha Dinda, que estava do meu lado, chegou para mim e falou exatamente assim: Rafa, tá vendo como na vida nós temos situações que nós controlamos, situações que nós não controlamos? O que esse homem que está gritando, que está descontrolado, o que ele controla nesse momento? Ele controla se o avião vai decolar ou não? Claro que ele não controla isso. Os únicos que têm controle sobre isso são o piloto e a companhia aérea. Fora isso, ele tem que ter o autocontrole de si mesmo para se acalmar, saber que ele não vai conseguir participar do casamento, que ele vai se atrasar, para ele não estragar o voo da família dele e das pessoas que estão ao redor dele. Foi aí que, depois de um tempo, instalou um negocinho na minha cabeça e eu comecei a estudar um pouco sobre o que nós controlamos e o que nós não controlamos. E eu encontrei o estoicismo. E dentro do estoicismo, eu encontrei um artista e karateca muito famoso, que vocês devem conhecer, que é o Bruce Lee. E o Bruce Lee tem uma frase que marcou minha vida, que é Be water, my friend. E a tradução disso fica: seja água, amigo. Às vezes vocês estão se perguntando, ser como água, que frase é essa? Mas ser como água é você conseguir se moldar a cada situação que você tem no seu dia a dia. Pois muitas vezes nós planejamos certas coisas e essas coisas não acontecem, nós temos imprevistos. E ser como a água é você conseguir se moldar a cada situação, pois a água, quando ela está nas margens do rio, ela flui pelas margens do rio. Quando ela está num bule de chá, ela se molda ao bule. Então você conseguir se moldar a cada situação do seu dia a dia é o mais importante. E foi aí, nessa próxima história que eu vou contar, que eu descobri que essa frase, o estoicismo, realmente está presente na minha vida. Foi então que 2 meses atrás, meu pai veio do sul com um caminhão lotado. Eram exatamente 30 vacas no caminhão. O caminhão veio cheio. Ele estava super cansado de viagem. Foram 5 dias de viagem bem exaustivas. E ele chegou na estrada para a gente desembarcar os animais. Eu fui de encontro com ele. E só para vocês entenderem, a estrada da fazenda é de terra. E como ela é muito esburacada, a gente não pode descer com as vacas no caminhão, senão elas podem cair e se machucar. Então a gente desembarca elas no asfalto e desce com elas pela estrada de terra andando.
Só que ele chegou de noite, já eram 8 horas, estava escuro, e a gente só estava com uma lanterninha de cabeça. Então a gente desembarcou as vacas, até aí tudo certo. Quando elas foram andando pela estrada de terra, passou um carro muito rápido, com farol aceso. Então as vacas se assustaram. E elas saíram correndo. E eu olhei para o meu pai, ele olhou para mim. E foi então que a gente ouviu 5 barulhos consecutivos, muito altos. E elas só podiam ter caído no barranco que tem à direita da estrada. É um barranco com 2 metros de profundidade. E a gente não sabia o que podia ter acontecido. Foi então que ele olhou para mim e falou: Rafa, será que as vacas caíram? Aí eu falei: putz, pai, a vaca foi pro brejo. E aí, e aí a gente saiu correndo para ver se elas realmente tinham caído. E elas tinham caído. Só que a gente não estava enxergando muito bem, não sabia se elas tinham se machucado ou não. E foi então que, naquele momento de desespero, e eu entendo meu pai, ele ficou muito preocupado. Claro, tem muito dinheiro envolvido, vaca é um animal caro. Ele estava preocupado se as vacas estavam bem ou não. E foi então que ele tropeçou e quase caiu nesse barranco. Foi então que eu consegui segurar ele. E ele estava com a cabeça assim, meio fora do ar. Eu falei: pai, o que nós controlamos nessa situação? A gente não tem como voltar no tempo e fazer com que as vacas não caiam no buraco ou fazer com que as vacas não se assustem com o carro. O que a gente pode fazer agora é controlar nós mesmos para que nós conseguimos resolver a situação. A gente só tem controle disso. Ajudar esses animais que caíram para que eles não sofram mais. E foi então que, com a ajuda dele, a gente conseguiu descer nesse buraco e pegar as vacas. E graças a Deus, todas as 5 ficaram bem. Claro que ficaram um pouco debilitadas, mas no final tudo ocorreu bem. E foi aí que eu descobri que o estoicismo, mesmo sendo uma filosofia tão antiga, ela está presente na nossa vida com uma... Assim, ela está presente na nossa vida com uma perfeita exatidão. Porque muitas vezes a gente vai ter imprevisto na nossa vida, voos vão atrasar e a gente vai perder compromissos que a gente tinha planejado, chuvas enormes vão cair, as vacas vão cair no brejo e a vida é assim. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é: o mundo não gira, ele capota. E você pensar nisso é você pensar que o mundo não se adapta a você, você se adapta ao mundo. Então, de acordo com as coisas que acontecem, você tem que se adaptar, você tem que ser como a água. E em cada momento que não for do exato momento que você tinha planejado na sua mente, você saber que o momento de agora é o melhor momento para você curtir e aproveitar com os seus entes queridos, com a pessoa que você ama. Porque o fim está logo ali. Então, aproveitar cada segundo, cada momento, mesmo que não seja do jeito que você tinha planejado, é a melhor coisa que você deve fazer. Porque no fim, felicidade não é ter controle de tudo, mas sim ter sabedoria para cuidar do que realmente importa. Sou Rafael Paz Leme, muito obrigado.